Betel Brasileiro, 90 anos. Uma obra feita a muitas mãos. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10:14. Este é o Betelcast, o podcast do Betel Brasileiro, trazendo informação, histórias inspiradoras e visão missionária para edificar a sua fé. Seja muito bem-vindo. E não se esqueça, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus abençoe! Vamos conversar hoje com o pastor Edmundo Jordão. Seja bem-vindo, pastor, a Betelcast. É uma honra poder conversar com o Senhor, te entrevistar. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, Elda. Para mim também é um prazer, uma alegria poder participar desse podcast, contribuir com a instituição nesse momento de celebração dos 90 anos do Betel Brasileiro. Amém. Pastor, conta pra gente como foi o seu chamado, o impacto do Betel Brasileiro na vida do Senhor. Elda, quando eu vim para o Betel em 83, o que mais me impactou no Betel foi a visão do Betel em relação à formação ministerial do obreiro, do pastor, da missionária, do plantador de igreja, do vocacionado. A vida devocional do Betel, o treinamento prático, o estágio supervisionado e a mentoria, o discipulado de Dona Lídia, saudosa memória, nossa querida irmã Lídia Almeida, que é a fundadora do Betel Brasileiro. Essa mentoria dela, esse acompanhamento dela, esse discipulado dela foi muito forte, muito profundo e muito impactante, não apenas para mim, né, como ex-aluno, mas também para os professores e para todos os funcionários e colaboradores do Betel. Isso foi algo que realmente impactou a minha vida e que deu um up, né, e que assim me moveu, né, para poder cumprir o chamado de Deus, a vocação divina e o ministério sagrado que Deus me confiou. Que bênção! E como o senhor chegou à presidência do Betel? Quais foram os desafios que o senhor enfrentou? Conta para nós aí como foi isso aí. Ok, é muito tempo para a gente falar em tão poucos minutos, né? É muita história, né? Muita história. Mas eu sou pastor do Betel Brasileiro há 39 anos, mas na época eu tinha menos tempo. Talvez eu estivesse com 20 e poucos anos de ministério pastoral. Fui pastor no sul do Pará, na Transamazônica, fui pastor em São Paulo, fui pastor na Bahia, em Ilhéus, e estou pastoreando a igreja aqui em João Pessoa há 33 anos. Então esse tempo de pastorado me proporcionou várias experiências muito boas mesmo, sabe? E que me deram um certo crescimento. E também trabalhei em algumas áreas administrativas do Betel e principalmente fui vice-presidente da missionária Lícia Almeida, que sucedeu a irmã Lídia, certo? Dona Lídia Almeida. E quando eu assumi a presidência do Betel, eu tive desafios macros, muitos desafios, né? E esses desafios eram para dar continuidade à visão de Deus para o Betel Brasileiro, né? Então, eu foquei na reestruturação organizacional, nas áreas patrimonial, administrativa, estatutária, jurídica e também no cumprimento do grande mandamento de Deus, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então essa visão de Deus para o Betel foi para mim inspirativa. E eu, diante dos desafios enfrentados, eu tentei seguir a mesma linha de Dona Lídia, a mesma linha de Glícia, que era a linha que Deus tinha e tem para o Betel Brasileiro, de fazer Cristo Jesus conhecido entre todas as nações, adorado e glorificado. Essa é a grande, né, é o grande desafio e a grande visão do Betel Brasileiro. E também consegui, além dessa reestruturação organizacional, expandir a obra do Betel, principalmente no Brasil, mas também na África, na Ásia, na América do Sul e na Europa. Isso não eu, né, mas através da gestão compartilhada e do apoio dado a nossos missionários transculturais, a gente pôde avançar e concluir nosso trabalho, né, com excelência, para a glória de Cristo. Que bênção, que história linda. E pegando esse gancho de visão que Deus, né, tem para o Betel, que Deus sonhou para o Betel Brasileiro, como foi o senhor colocar essa visão de continuidade aqui no Betel e o impacto que isso causou na vida dos futuros missionários, dos alunos, como que foi? Certo. Essa visão, como é uma visão que se originou em Deus, né? Deus é o arquiteto, né?
o mentor, vamos assim dizer, que transvisionou para nós, pelo seu Espírito, pela sua graça, né, todo esse projeto missionário e institucional do Betel brasileiro. E então nós tivemos a graça de Deus de preservar, né, o que já tinha sido feito e de expandir a obra. Como assim? Na capacitação de novos líderes, né, treinamento missionário, na capacitação teológica, missiológica, na plantação de novas igrejas, na preservação e na revitalização das igrejas já estruturadas, na atuação socioeducacional, onde o Betel tem as suas igrejas e os seus campos missionários no Brasil e fora do Brasil, e também através do Betel Publicações, com biografias de homens e mulheres de Deus, ex-alunos do Betel, pastores, missionários, teólogos, mestres contemporâneos, como o caso de Dona Durvalina Barreto, que foi minha professora particular, né, digo, que eu participei, né, das aulas dela, né, e que fui muito motivado, inspirado pela vida dela. E esses homens e mulheres de Deus fizeram suas biografias, e essas biografias foram editadas pelo Betel Publicação, e foi uma forma, uma maneira de Deus também dar crescimento a essa obra, né? Além de muitos livros com reflexões teológicas, com biografias missionárias, ex-alunos, e assim a gente conseguiu, com a página impressa, com a divulgação, tanto da teologia bíblica como da vida missionária e devocional de muitos obreiros, expandir a obra. Amém, que bênção. E como o senhor vê esse avanço teológico no Brasil e no mundo? Ok. O avanço teológico no Brasil, nos últimos anos, tem sido muito grande, né? Principalmente na modalidade EAD. Sim, quanto ao Betel, o Betel ele continua com várias modalidades. Continua com internato masculino e feminino aqui em João Pessoa, na sede internacional do Betel. Continua com EAD, certo? Na língua portuguesa, também em espanhol, e já se preparando para lançar o EAD na língua inglesa, no francês e em outros idiomas que pudermos alcançar esse objetivo, certo? Mas o grande diferencial do Betel na área teológica é que o Betel enfatiza e foca na teologia bíblica e na missiologia. E além disso, o Betel ele tem parceria com várias entidades teológicas renomadas no Brasil há muitos anos, o que nos dá assim, uma interatividade muito saudável e frutífera, né, para esse movimento de capacitação teológica de ministros no Brasil para o mundo. Também nós recebemos alunos de todas as denominações evangélicas, não só do Brasil, mas de vários países, da África, da Ásia. Já tivemos alunos aqui do Timor-Leste, tivemos 2 alunos do Timor-Leste aqui no Betel, e também da Europa, tivemos alunos da Sérvia, alunos de Portugal, né, alunos da França e da América do Sul também, tivemos muitos alunos. Então essa visão missionária do Betel, né, essa ênfase na teologia, na missiologia e nossa plataforma EAD tem sido todo diferencial. Além disso tudo, nós temos uma relação muito saudável, fraterna, com todos os segmentos denominacionais do Brasil. Isso, acredito, faz uma grande diferença do Betel brasileiro. E pensa, o que nós queremos saber também, teve algum momento marcante na história do senhor na presidência, que o senhor quer contar pra gente, pro pessoal aí de casa que está nos assistindo? Tive muitos momentos marcantes, né? Mas eu poderia pontuar assim alguns. Vamos lá. Então, primeiro, quando eu ajudei na plantação de igrejas do Betel na Índia e na África, Ruanda e Moçambique. Eu não plantei essas igrejas, mas eu participei do processo de implantação. Fui lá em Ruanda, fui na Índia, fui em Moçambique e pude conhecer homens e mulheres de Deus que estavam dando, ainda estão dando sua vida na obra. Então, isso foi algo que foi muito significante, muito importante, muito valioso. Contribuiu muito para o meu crescimento espiritual e também para eu me autorrealizar naquilo que eu estava fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Outro momento importante foi na plantação, ou melhor, na inauguração do doutorado do Betel brasileiro. O doutor Sérgio Lira, que é pastor e também é mestre, é doutor, né, em teologia, um homem de Deus, um homem de um caráter muito nobre, um homem que tem um coração pastoral e uma visão missionária contagiante. Então, a vinda dele para o Betel veio contribuir muito, veio agregar muitos valores. E eu tive o privilégio de, junto com ele e a equipe dele,
iniciar o curso de doutorado do Bethel em 2018, já no finalzinho da minha gestão. Outra coisa que me marcou muito foi acompanhar minha mãe. Aos 87 anos, ela viúva, ela ainda teve assim a graça de Deus de fazer um curso de capacitação para mulheres. Eu acompanhei todo o processo dela até a formatura. Ela foi oradora. Isso foi muito emocionante, sabe? Muito tocante. Qual que é o nome Isso dela? é Nide. Dona Neide. É Nide. É Nide. Exato. Missionária Nide. Ela partiu para o Sil ano passado, aos 96 anos e 14 dias. Mas eu pude cuidar dela até o último dia. Amei, né? Dei o melhor do meu amor, do meu carinho, do meu afeto, da minha vida a ela, e participar desse momento da vida dela, para mim, foi muito gratificante. E, em último lugar, o que também me marcou muito na minha gestão, nas duas gestões que eu tive no Bethel como presidente, é que no finalzinho da segunda gestão, no segundo semestre de 2018, eu tive várias reuniões com a missionária Eva, que me sucedeu na presidência. E eu tive assim a graça de Deus, a orientação de Deus de transicionar o Bethel com muita ética, com muita transparência, com muita assertividade, fazendo reuniões com os contadores, com os advogados, com os tesoureiros, com os líderes da instituição e dando relatório para ela de tudo, para que ela pudesse assumir a presidência, mas ter consciência do desafio macro que ela ia enfrentar, mas também da estrutura que já existia e das oportunidades que ela teria para expandir a obra. Então, isso me deu um sentimento de dever cumprido, de missão cumprida. Isso foi muito importante para mim. Que bênção. E o senhor, assim, com essa vasta experiência, esse, como eu digo, esse aconchego com o Senhor, todo esse trabalho pastoral, né, com a sua igreja, o senhor que formou tantos obreiros, qual que é a palavra que o senhor deixa para esses novos vocacionados? O que o senhor diria para o novo vocacionado? Quem quer ser um missionário? O que essas pessoas precisam ter no coração e na mente? Ok. Hélida, eu diria primeiro, entregue sua vida inteiramente a Deus. Renda-se inteiramente ao Senhor. Rendição incondicional. Sem essa entrega, sem essa rendição, a gente não consegue avançar. Há uma entrega absoluta da nossa vida a Deus, os nossos sonhos, desejos, aspirações existenciais, entregar inteiramente no altar e deixar Deus guiar a nossa vida. Segundo, procure se deixar discipular por homens de Deus, mulheres de Deus. Foque naquilo que Deus tem para a sua vida, na sua vocação. Se é pastor, seja pastor, se é mestre, seja mestre, se é missionário, seja missionário, se é plantador de igreja, seja plantador de igreja. Se você vai trabalhar numa área administrativa, foque nessa área, tenha foco e persevere no foco. Não desista jamais, certo? Porque eu sempre digo o seguinte, que desistir é igual a fracasso. Fracassar não é derrota, fracassar faz parte do processo de amadurecimento. Mas desistir jamais, nunca desista, nunca, jamais desista. Persevere, porque Deus vai cumprir o propósito que Ele tem na vida de cada vocacionado. Em quarto lugar, ame a sua família, ame seus pais, seus irmãos biológicos, sua família nuclear, porque a instituição mais importante que existe é a família. Se a gente tem sucesso em outras áreas, mas tem fracasso na família, aí então a situação é muito difícil. Mas se você amar a sua família e uma relação saudável, fraterna, amorosa, né, compartilhada com seus pais, com seus irmãos, você vai ter estrutura para enfrentar as adversidades da vida e exercer o ministério com excelência, para a glória de Deus. Amém. E os valores espirituais que um líder precisa ter para liderar uma instituição cristã. Quais são esses valores que essa pessoa precisa ter? Ok, mais uma pergunta muito importante, né, relevante. Eu diria o seguinte, Hélida. Primeiro, constitua um mentor, uma mentora, um homem ou uma mulher experiente, de caráter, maduro, cheio do espírito para lhe mentorear. Isso é muito importante. A gente sofre muito na liderança de uma organização tão macro e com tantas atividades e com tantos desafios. Segundo, tente fazer cursos de capacitação na área que você estiver atuando, na organização que você estiver atuando. Terceiro, estude com dedicação e perseverança o inglês e o espanhol, porque você vai precisar desses dois idiomas. O mundo hoje precisa, certo, de homens que falem bem, se comuniquem bem, tanto no idioma inglês
como no idioma espanhol. É claro que existem outros idiomas que também são muito falados de forma global, né? Porém, o inglês e o espanhol já vai dar um bom respaldo, um excelente respaldo para exercer uma função de liderança na organização. Terceiro, delegue autoridade. Não seja centralizador. A centralização vai matar, vai infartar você. Não é verdade? Mas se você delegar e supervisionar líderes tementes a Deus, líderes que têm paixão pelo ministério, então você vai se autorreproduzir naqueles líderes de alguma forma. Você vai ter uma influência, você vai inspirá-los, vai motivá-los a fazer aquilo que Deus colocou na mão deles. Mas principalmente prepare o seu sucessor, a sua sucessora. Já disse Oswald Sanders no seu livro Liderança Espiritual que sucesso sem sucessor é igual a fracasso, certo? E em último lugar, confie inteiramente na providência soberana de Deus. Confie, porque Deus é o Senhor da seara, é o Senhor dos obreiros, Ele quem chama, Ele quem capacita, Ele quem usa a nossa vida, nossos dons, nossos talentos para realizar a sua vontade, para cumprir o seu propósito soberano. Então, quando você confia inteiramente na provisão soberana, na providência soberana de Deus, Deus vai agindo de forma soberana, sobrenatural. E você vai vendo as coisas acontecendo, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Amém, amém. E o Betel este ano completa 90 anos. Estamos preparando uma linda festa para vocês e para a glória de Deus, em agradecimento ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao Betel brasileiro, né, pastor? Verdade, Hélida. Nós estamos comemorando 90 anos da fundação do Betel. Os primeiros anos foram o Betel canadense, fundado pela missionária Ernestine Horne, saudosa memória, e Dona Lídia Almeida de Menezes, brasileira do sertão nordestino, mulher de Deus, guerreira. Ela deu continuidade ao ministério do Betel canadense, fundando o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Então, essas duas fases históricas vão ser comemoradas agora, nos dias 28 de outubro ao dia 1 de novembro, na Capela Ernestine Horne, em João Pessoa, aqui na Paraíba. E nós contamos com a sua presença, você que é ex-aluno, ex-aluna, você que ensinou no Betel, você que, de alguma forma, teve uma relação com o Betel, seja como cooperador, mantenedor, intercessor, você que já ouviu vários testemunhos do Betel, que conhece nossos missionários em campos transculturais, você que conhece a história do Betel, dos congressos de missões no Brasil, enfim, você que quer participar conosco desse momento celebrativo, venha com a sua família, será um prazer lhe receber e juntos adorarmos e glorificarmos a Deus pelos atos soberanos de Deus na história do Betel brasileiro nesses 90 anos. Que Deus os abençoe. Sejam muito bem-vindos a João Pessoa. Obrigada, pastor, por essa entrevista, pela sua participação aqui no Betelcast. Deus abençoe muito a sua vida, a vida da sua família. Obrigado, Helena. Deus abençoe você, a sua família, seu ministério. Muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de dar a minha contribuição nesse momento histórico do Betel. Amém. Obrigada. Então, chegamos ao fim de mais um Betelcast. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. E você pode acompanhar todo o trabalho do Betel Brasileiro pelas nossas redes sociais. Betel Brasileiro, uma obra feita a muitas mãos. Betel Brasileiro, 90 anos. Uma obra feita a muitas mãos.